Está chegando a voz do Senhor para explicar mais uma vez, mais um vídeo para vocês. Que conhecimento, o que é o mundo está passando por uma situação muito difícil que somente o Senhor que possa vir nos ajudar. Como Ele pede, Ele está pedindo para vocês que colaborem. Não desmatem mais, não polui muito, vai andando sobre os passos lentos. Tá me ouvindo, próximo? Por causa que Ele quer que a vida continue para mais uns tempos sobre a terra, e já não está tendo condições mais. Então esses problemas de morte, doenças e acidente, umas mortes tudo sem fundamento que está acontecendo. Então o Senhor manda essas mensagens para ti que tá fazendo esses delitos, que tem mais calma, mais prosperança de vida sem destruir a terra. Amém? Que o mar é o nosso pulmão, as ondas são nossos broncos, as árvores são os nossos filtros. Meu colega está usando a máscara. Então o Senhor manda mensagem que deu isso de graça para nós. E nós não conseguimos trabalhar, viver sem estar atingindo essas partes aí. Amém? Que você faça o melhor de ti para que a terra continue por muito mais tempo sobre os nossos pés, nós pisando nela, nossos descendentes. Que não aconteça o que vem acontecendo aí, muitas enchentes, muitas mortes, desabamento, tudo o que não presta está acontecendo sobre a terra. Essa corrente tem seus milhões de hectares produzindo. Chega de fazer mais derrubação de árvores, enleiramento sobre os corgos. Você está estragando o seu próprio pulmão, que você respira o ar. Então você não tem o filtro mais, que você arranca ele e joga sobre o chão. Arranca ele, queima, destrói o nosso planeta. Então, quando você chegou já estava assim. Quando nós chegamos já estava assim já o mundo. Com bastante oxigênio, com bastante árvore. Não tinha esse mundo
com essa grande devastação de árvore, com esse teor de tentação entre o homem e o demônio. Então o Senhor manda essa mensagem que para você que tem seus milhões de desmatamento de terra, então você não tem nada. Você não tem nada. Assim, o fôlego que ele fala aqui, ele dá para você. E você fala que é seu e quer mais, tomando do seu próximo. Então ele peça para você tenha calma, tenha piedade do seu próximo. Que isso não vem de você, mas vem do mal. Ouça esses vídeos para você parar de estar fazendo esse tipo de coisa. Porque quando você pensa que tudo é seu, de repente o seu fôlego acaba. Aí é o que o Senhor falou, que o que é seu parece que é 2,20 m por 1,80 m de largura. Aquilo lá vai ser seu e os seus ossos é o digital daquela propriedade sua. Amém? Agora falando sobre muitas perguntas foi feita ao Senhor. Então Ele quer que responda essas perguntas que foi feita. Eu não sei de que lugar que seja, mas como sinal pediu uma resposta. E essa resposta daqui a pouco eu vou responder. Ouvinte, se para e pensa assim, como tá falando as coisas assim, situado fora da Bíblia. É aquilo que eu falei lá atrás sobre a Bíblia para vocês. Então, quando foi... Depois vocês vão entender. 1435 anos, o Senhor vê a mesma coisa que está vindo nessa época agora. Então ele jogou o poder sobre o humano carnal, alguns vindo de Noé, como ele falou com Noé. Então esses troncos, falando assim, que vem como uma árvore, ele não acaba nunca, ele vem descendente, vem vindo até chega. Então essas pessoas que ele falou, como Noé, que não foi só Noé depois, que veio, que escutou as vozes de Deus após pegar o novo solo, depois da água, eles veio. O Senhor vinha, explicava para eles e ele profetizava. Falava, então quando eu falo apóstolo, profeta e pastor, são os mesmos.
Então, que nem eu acabei de falar atrás, então morreu, foi a terra, aquela matéria, mas a raiz ficou, aí vem. Então, essas pessoas, elas vêm por querer, pela dor, que ele deixa o mal machucar para a pessoa lembrar de Deus, pelo sofrimento. Então ele vindo, o Espírito Santo recolhe ele mais o Senhor e tem a missão dele. E tem outros que já não é. Eles criam aquilo da cabeça deles e começa a falar a palavra do Senhor para vocês. Mas o que é dele já vem de muitos anos atrás, muitos anos vem aquela semente que ele vem assim escolhido dele, né? É o mais certo, os escolhidos dele para que através daquela pessoa a mensagem dele chega sobre a terra. Porque não tem como ele falar como nós, porque ele é o Espírito. Amém? Então, como essas palavras coordenadas falam sobre a Bíblia, então essas palavras, talvez não estejam nessa Bíblia, mas o Senhor manda mensagem que todas essas palavras que foi falado nesse vídeo, tem sim essas palavras nas 49 palavras que foi escrito na pedra. Amém? Essas palavras, então, todo aquele escolhido dele, eles têm o dom sobre o Senhor e o Senhor manda essas mensagens aspiradas para esparramar os 4 cantos da terra. Esses são os conhecimentos que o Senhor está passando para os ouvintes. O próximo, que siga-me, esqueça esse mal, que é a sua ruína, a ruína do seu próximo, a ruína da terra, a ruína do universo. E anda no caminho dele, nada te faltará. Esse é o pedido que ele faz. E como ele está mandando essa mensagem, ele está mandando também um recado para esses que vem a mensagem para ele, ele não fala. Que os falsos profetas param com isso sobre a terra. Prega a palavra dele como é para ser pregada. Não pensa financeiramente, desviando a mente do pessoal dele por valores. Amém? Que ele dá uma boa vida, um bom exemplo para nós aqui na terra. E nós faça tudo ao contrário. Nós escuta a voz do mal e não escuta a voz dele. Por isso que tá esses terremotos, esses acidentes, pessoas morrendo encarcerado, perfuração de aço, perfuração de estanho. Então o Senhor está vindo, mandando essa voz, está vindo sobre nós, que Ele está vendo todas essas coisas aí,
está vindo sobre nós, para nós que deixamos um pouco de lado essas coisas aí e pensamos mais no Senhor. Porque o único que vai confortar nós na nossa tristeza, na nossa alegria, nós só lembra dele assim, ele fala. Só na hora da tristeza, na pobreza, nós já lembra dele. Na hora da riqueza e a bondeza, nós já lembra do mal. Então ele está indignado com essa atitude que nós estamos tomando. Então se nós pensamos um pouco e pega o caminho do Senhor para nós livrar dessas travessuras do demônio que está acontecendo sobre as nossas vidas, a vida de todo mundo, o planeta está arrasado. Milhões de gente se derretendo no chão. E mais, uma coisa sem freio. Tudo porque nós dá lado pro demônio fazer essa miséria nas nossas vidas e no nosso planeta, que Deus deixou para nós viver. Amém? E eu vou responder essas perguntas que foram feitas para o Senhor como um sinal. Então, como começou a humanidade e por que ficou 7 milhões de anos na Terra sem ninguém. Muitos vão ouvir e vai entender. Muitos vão ouvir e não vão entender. Mas esse que fez essa pergunta para o Senhor como sinal vai entender. Se 7 milhões de anos, hoje você vive deles, desses 7 milhões de anos. Se não estivesse esses 7 milhões de anos reservando, nós não existiríamos mais. Já tinha tudo morrido de fome. Que em 1435 ele veio para o homem explorar esses 7 milhões de anos. Hoje é o que alimenta nós. Amém? Como começou a aumentar o mundo, a população, o Senhor queria aumentar com 4 pessoas. Então ele trouxe 2 pessoas adultas e deixou. Então aquela história de morder a maçã, o pecado, foi nada disso. Simplesmente Adão mordeu a maçã, com 9 meses veio o fruto. O fruto que o demônio induziu a eles a cometer. Então era um casal e ia vir mais outro casal. Você entendeu, ouvinte? Como é que já saiu o pecado ali? Dali já começou o pecado. É verídico que fala aqui. Quando se vira em noite tinha que trabalhar. É verídico. Porque o pecado está até hoje. O Senhor teve a chance de acabar com isso, mas com piedade ele deixou. E ali vem multiplicando essas coisas e no pecado.
Mas cada um que nasce, o Senhor dá o fôlego para ele, que é a alma, seja fruto do pecado ou seja do bem, ele tem o fôlego do Senhor, que é a alma. E aí vem. Aí quando ele viu que não tinha mais jeito, que tava aquelas coisas, aí contando meio rápido para ver que consiga, né, terminar esse vídeo sem comer muito o seu tempo. Então, acabou em água. Mas antes de acabar em água, ele falou com um homem que construísse. Ali era para salvar os animais, só os animais. Ave e animais era para salvar. Mas como Deus é amoroso ao seu próximo, aí colocou esse homem, Noé, para fazer a construção dessa barca. Era para ele terminar a barca e recolher os animais, mas não tinha plano do Senhor de ter humano. Se tivesse, era de outra espécie, não era dessa nossa, não. Aí veio o dilúvio e quando estava vindo, Noé clamou muito. E como a família dele era uma pessoa que fazia de tudo para seguir os caminhos, aí foi que Deus deu permissão dessa vida nossa, dessa humanidade, dar continuidade. Amém? Aí foi onde que deu continuidade dessa vida nossa, e aí que chegou foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa do mundo passado. Todo mundo se destruindo, todo mundo se matando, e aquela ganância, aquela fome por liberdade, aquela fome por poder. E sendo que nada disso é nosso, é do Senhor, Ele deu para nós viver os tempos na terra. E aí ele decidiu, parece que era 1435 anos, ele veio e punhou uma semente que veio de Noé, que são os troncos, que é a raiz que não acaba. Por isso que tá muitos, eu vejo muitas pessoas falando sobre no vídeo, é um apóstolo que está falando. Ele fala o capítulo da Bíblia, mas é porque é o ritmo que é a terra. Mas aquelas palavras que ele fala é do Senhor. É o Senhor aspirando sobre ele. Talvez aquelas palavras que ele fala não está nessa Bíblia, mas está nas 49 palavras que o Senhor escreveu lá para a humanidade. Então fala, mas como... Aí você pensa na sua mente, como esse tanto de ano essa pessoa vem? É como uma semente de feijão, milho, ela não acaba. Então Deus sabe qual é aquele feijão, qual é aquele milho daquela época. Hoje eu estou falando com vocês, daqui a uns tempos eu vou, mas a minha semente fica. O Senhor sabe quem é ela. Se é escolhido ou não. Por isso que a gente tem que ter amor ao próximo, seja aquele que for que esteja caído, você tem que dar aquela força para ele.
espiritual. Amém? Então Deus manteve os 7 milhões de anos para que hoje nós tenhamos a nossa grande riqueza de transporte, que somos o petróleo, o gás. Sem esses anos todos, não tinha condições. O Senhor já preparou, já esse tempo tudo, fez a estrutura para aguentar a humanidade. Que a humanidade se vive bem. Então, como é que nós ia preparar o solo para nós comer, para nós beber, para nós colher os nossos frutos, para nós locomover, porque essa vinda do Senhor que veio sobre em voz, falando para os apóstolos, era para que a humanidade desenvolvesse a mente. A mente era muito fechada, não tinha assim uma instrução de Deus. Aí que foi vindo os médicos, cientistas, tudo por a voz de Deus que veio. Essas pessoas veem o Senhor aspirando e as pessoas soltando as suas vozes sobre a terra. Aí saiu os engenheiros, cientista, médico. O que você pensar de bom pela terra foi do nosso Criador, viu? Que ele desceu há 1435 anos. Ele fala giro, né, da terra. Ele veio para desenvolver a nossa mente e desenvolveu. Hoje você vê o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos até hoje. Muita riqueza, muita abundância, mas tem um outro lado que está devastando o mundo. Com os olhos muito grandes, muita ambição, falsos profetas. Aí o Senhor diz que vai fazer um limpa nessas coisas. Porque o demônio está muito poderoso sobre o nosso corpo. O Senhor vai mandar uma ajudinha e está mandando. Essas palavras você recolhe como um tesouro. Se não se alimenta, pula. Pula o vídeo. Se não se alimenta. Mas se você se alimentar dela, você vai ser bem glorificado. Amém, ouvinte? Eu vou parar esse vídeo por aqui, que ficou muito comprido. E nos próximos dias nós falamos esse restante que tem para falar. Amém?